Olá a todos e a todas. Hoje saiu uma notícia no jornal A Semana que dá conta de uma sondagem realizada na Ucrânia recentemente e que indica que mais de metade dos ucranianos atualmente querem que haja negociações com a Rússia com vista a se acabar com a atual guerra. De acordo com o instituto que organizou esta pesquisa, o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, cerca de 57% da população ucraniana defende o início das negociações entre Kiev e Moscovo no sentido de se encontrar caminhos para a paz. Apenas 38% têm opinião contrária, ou seja, não defendem negociações e continuam defendendo a guerra como solução para o conflito entre estes dois países vizinhos. Bom, o que é que isto tem de interessante e que nos faz trazer essa questão? É a primeira sondagem que apresenta uma inversão na opinião pública ucraniana. Até agora, grande parte da opinião pública vinha apoiando, quer dizer, o início da guerra, o apoio era estrondoso, paulatinamente esse apoio foi caindo e pela primeira vez, agora que estamos cerca de 2 anos e meio depois do início desta guerra, portanto, essa guerra já dura há 2 anos e meio, os dados mostram já um certo cansaço na população ucraniana. Há quem fala em baixas na ordem dos 500 mil militares ucranianos. Na Rússia, à volta entre 70 a 80 mil militares. Pronto, a essa distância temporal não nos é possível ter acesso a dados credíveis. Com certeza, daqui a alguns anos, com o fim da guerra, teremos dados mais fiáveis, mas neste momento, cruzando informações de várias fontes, a previsão é neste sentido. O que quer dizer que, independente deste número ser um pouco maior ou um pouco menor, representa um desgaste enorme na sociedade ucraniana, uma perda grande de recursos humanos úteis e que poderiam estar a servir o país em outras áreas, em outras atividades económicas e sociais mais relevantes, não é? Mas pronto, o contexto da guerra leva a isso. Mas tomemos também esta notícia como uma oportunidade de reflexão um pouco sobre esta guerra, mesmo que seja uma reflexão profunda. No fundo, quer dizer, trata-se de uma guerra entre grandes potências, não é? Entre a Rússia e a NATO, e os países que fazem parte da NATO do outro lado. E a Ucrânia tem servido como palco deste conflito. Portanto, não é possível analisar esta guerra apenas cingindo as razões das conflitualidades entre os russos e os ucranianos, que existem e que são profundas e que, pronto, dizem muito das razões desta guerra. Mas o que se pode ver também aqui é que este processo foi instrumentalizado de fora, ou seja, atores externos contribuíram para que o desfecho fosse o que agora assistimos. Um fator que poderá ser determinante para também o fim desta guerra tem a ver com o apoio ocidental, ou seja, a Ucrânia está envolvida numa guerra em que ela depende essencialmente de meios externos, de financiamento, de armas, de assessoria técnica, um conjunto de fatores fundamentais para uma guerra que ela não dispõe ou não produz na escala necessária para se manter um conflito de dimensão industrial. Não é? Portanto, após a Segunda Guerra Mundial, tem-se dito que é das guerras mais
mais intensas e mais intensivas que a Europa presenciou nos últimos tempos. Portanto, aqui a solução passará, sobretudo, por uma, aquilo que será também as negociações entre a Rússia e as outras potências, nomeadamente a União Europeia e os Estados Unidos, e também o desfecho desta guerra dependerá muito dos contextos eleitorais, quer nos Estados Unidos como na Europa. Nos Estados Unidos, se for Donald Trump a vencer as eleições, é possível que o desfecho venha a se dar num curto prazo, pela postura que ele tem tido enquanto candidato, pelo pragmatismo que ele tem demonstrado ter em relação a essa questão. Não é claro como é que ele fará isso, mas tudo indica que os apoios militares e financeiros à Ucrânia e à NATO vão diminuir caso Trump regresse ao poder. Se for Kamala Harris, é possível que esse processo ainda prolongue um pouco mais e que quer dizer, o sofrimento e o sacrifício do povo ucraniano ainda perdure por mais algum tempo. Um outro sinal também que demonstra esse cansaço da opinião pública ucraniana fica visível nos vários vídeos que têm circulado nas redes sociais relativamente ao processo de recrutamento dos novos recrutas, se posso assim dizer. Como há cada vez menos pessoas disponíveis para voluntariamente aderirem às forças militares, os militares têm organizado equipas de captação, entre aspas, de cidadãos masculinos em idade militar na rua, o que tem gerado fortes reações dos próprios que não querem participar na guerra, como também da própria população que cada vez mais vem reagindo negativamente a este processo. Um outro sintoma também é a quantidade de indivíduos que têm procurado pelas fronteiras dos países vizinhos fugirem para evitarem participar na guerra. Pronto, portanto, são dados que mostram um certo cansaço e que o povo ucraniano precisa de paz e precisa de condições para voltar a reconstruir o seu país, que com certeza sairá muito devastado com esta guerra.